Olá investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Carlos Invest. No vídeo de hoje falaremos sobre os fundos imobiliários de papel de base 10. Qual que é o melhor fundo de papel de base 10 para comprar atualmente? Como muitos de vocês sabem, o preço do MXRF11 decolou nesses últimos meses afinal, e muitas pessoas estão deixando de comprar ele por conta que está muito caro, está muito acima do seu preço patrimonial. Foi por isso que eu resolvi trazer esse vídeo, onde eu farei uma comparação sobre os ativos da base 10 de fundo imobiliário de papel. Porém, eu olharei os principais indicadores: preço sobre VP, patrimônio, quantidade cotista, quantidade de cota, valorização, dividend yield. Não entrarei a fundo em cada ativo, pois isso aqui é só para ter uma noção de certa forma, qual que é o melhor fundo atualmente para se comprar. Lembrando, isso aqui não é recomendação de compra, de venda, de nada. Cada investidor tem que fazer sua análise, os seus estudos. Esse vídeo aqui é por pura curiosidade, onde farei uma simples comparação sobre os ativos de base 10. E os ativos da minha comparação são AR11, BTCI11, MCHF11, MGCR11, VCRI11, VSEC11, VSLH11, VIGI11 e MXRF11. Por que eu estou analisando o MXRF11? Por mais que ele esteja muito caro, ele permanece sendo um ativo de base 10. Então por isso que está aqui na comparação e ficará até melhor para comparar com os outros ativos. E o preço de cada ativo? O AR11 está custando R$ 8,66, BTCI11 R$ 9,60, MCHF11 R$ 9,27, MGCR11 R$ 9,40, VCRI R$ 8,43, VSEC 21 centavos. Ué, 21 centavos? Sim. Esse ativo custa 21 centavos. Lembrando, não é recomendação de compra e venda. Isso aqui é só uma comparação dos ativos de base 10 do setor de papel. VSLH11 3,52, VIGI11 9,71 e MXRF11 10,82. Está custando muito caro. E o dividend yield de cada ativo? O do AR está em 15%. Vamos aproximar assim mais ou menos. BTCI11 12%, quase 13%. MCHF11 13%. MGCR11 13% também. PCRI 15% e o VSEC 952%. VSLH11 23%. VIGI11 15% e MXRF11 12%. Os ativos VSEC11 e VSLH11 eu posso até classificar eles como ativos de risco. Deixei aqui em vermelho o VSEC11 e o VSLH11, porque eles estão aqui nessa comparação, porém são dois ativos extremamente arriscados, onde requer muito estudo, não é recomendação, então não invistam nele, mas é mesmo para comparação. A valorização dos ativos nos últimos 12 meses teve como a maior valorização do MXRF11, aqui custando 5,91%, e a maior desvalorização foi do VSEC11, que é cerca de 99%, ou seja, ele caiu basicamente 100% do seu preço. Em relação aos outros ativos, AR11, BTCI11, MCHF11, MGCR11, VCRI11 e o VIGI11, eles estão desvalorizados por conta que o cenário atual que estamos vivendo está em queda dos fundos de papéis. Só o MXRF11 que continua em alta. Em relação ao patrimônio, é bastante importante, cada investidor tem uma quantidade mínima do patrimônio. Tem investidores que só aportam em patrimônio acima de R$500 milhão, acima de 500 milhões de reais no caso. Tem investidores que preferem os ativos que possuem patrimônio maior que R$1 bilhão. O patrimônio, o número do patrimônio varia conforme o perfil de investidor de cada investidor. Então, por exemplo, o AR11, o patrimônio dele é de 117 milhões. O BTCI11 é de R$1 bilhão, acima de R$1 bilhão. Então, se fossem esses investidores mais conservadores, aportariam nele, sem dúvidas, porque ele é acima de R$1 bilhão. Claro, se o requisito mínimo fosse só o patrimônio, mas tem outros requisitos. VSEC11, 195 mil. Por isso que é um ativo bastante delicado para se investir. E o MXRF11 com patrimônio de 2 bilhões e meio. Em relação ao número de cotas, é importante analisar
o número de cotas também, muitos investidores não analisam, porque se um ativo tiver poucas cotas, então você não vai ter tanta chance de conseguir comprar mais cotas. Então aqui dessa análise aqui, o ativo com mais cotas é o MXRF11 com 259 milhões de cotas. E o ativo com menos é o VSEC11 com 62 mil cotas. Observação: referente a fundo de papel, não é bom que você compre os ativos que está custando acima de 1. Fundo de tijolo até tem algumas exceções. Comprar depende bastante de cada investidor, mas geralmente os investidores compram os fundos de tijolo até ali o PVP de 1,05, com 5% de valorização. Mas não é recomendado que compre os fundos de papéis acima de 1. Os dois únicos ativos que estão custando mais de 1 é o VIG11, que está com 1,02, e o MXRF11, que está com 1,08. Outro indicador bastante importante é o número de cotistas. Por exemplo, o caso aqui do VSEC11, que só tem 64 cotistas, significa que a liquidez dele não é tão alta como dos outros fundos. Por exemplo, que o MXRF11, que é o fundo com o maior número de investidores, com cerca de 900 mil investidores, quase 1 milhão de investidores, a liquidez dele já é muito elevada. Sobre o rendimento médio dos últimos 24 meses, ou seja, dos últimos 2 anos, os ativos entregaram cerca de 12 centavos, 10 centavos, 11 centavos, 9 centavos, e o VSEC que entregou 0,35 centavos. Isso uma média de por mês, 35 centavos por mês a cada um ativo, ou uma única cota. Por isso que o dividend yield dele está lá em quase 1000%. Falando sobre a liquidez média diária, uma observação é que essa liquidez é dos últimos 30 dias, mais ou menos o mês de agosto inteiro. O ARRI teve uma liquidez média diária de 277 mil, BTCI11 uma liquidez de 2 milhões, MCHF11 uma liquidez de 900 mil, MGCR11 uma liquidez de 250 mil, VCRI11 uma liquidez de 270 mil, VSEC11 uma liquidez de 2,50, apenas 2,50. Por isso que não é um ativo recomendado para compra. VSLH11 uma liquidez de 275 mil, maior até que o MGCR11, sendo que o VSLH11 está numa situação não muito boa. VIG11 com uma liquidez de 4 milhões, bastante elevada, e MXF11 com uma liquidez de 9 milhões e meio, mais ou menos, de reais por dia. E um indicador importante que muitas pessoas não sabem dele é em relação à cota por cotista. Quanto mais ou menos você poderia comprar, quantas cotas você poderia mais ou menos comprar de cada ativo. E o que isso significa? Significa que se o ativo não tiver muita liquidez, você só vai conseguir comprar mais ou menos essa quantidade de cota. Por isso que é importante se atentar à liquidez, para que você possa tanto comprar, tanto vender os seus ativos, tanto fundos imobiliários como ações, com mais facilidade. Se for um ativo que a liquidez é baixa, como a do VSEC, então você não vai conseguir, se por algum motivo você queira vender os seus ativos, você não vai conseguir. Você só vai conseguir vender mais ou menos 2,50 por dia. Isso leva a 3 ativos, que são o BTCI11, MCHF11 e VSLH11. Porém, logo dando uma observação, o VSLH11 não é recomendação. Sobre o dividend yield dos últimos 12 meses, todos têm um dividend yield acima de 10%, de 12% aliás. Todos estão com uma desvalorização nos últimos 12 meses, ou seja, está abaixo do preço que estava há um ano atrás. Isso é bom para poder comprar uma quantidade maior com o preço dele muito menor. Eles têm um patrimônio acima de 300 milhões de reais, sendo o BTCI11 com patrimônio de 1 bilhão de reais, um patrimônio bilionário. Tem uma quantidade de cotas de acima de 20 milhões de cotas, sendo o BTCI11 um total de quase 100 milhões de cotas. Um PVP de abaixo de 1 ou igual a 1, por exemplo, o BTC11 0,93, ou seja, está com 7% de desconto. MCHF11
é 0,97, está com 3% de desconto. O VSLH11 0,34 está com um total de 66% de desconto, por causa que ele está passando por uma fase ruim. Eles têm uma quantidade de cotistas bastante elevada, acima de 70, quase 80 mil cotistas cada ativo, tendo eles um rendimento médio diário nos últimos 2 anos de 10 centavos, o VSLH11 9 centavos, uma liquidez média diária elevada até nos últimos 30 dias, o BTC11 com uma liquidez média diária acima de 2 milhões de reais, o MCHF11 quase chegando em 1 milhão de reais, e um valor de cota sobre cotistas elevado para o BTC11 com 1.009 cotas por cotista, 408 cotas por cotista do MCHF11 e 327 cotas por cotista sobre o VSLH11. Assim, ficando com o primeiro lugar da nossa análise o ativo BTC11, em segundo lugar MCHF11 e em terceiro lugar VSLH11. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, curte e comente sobre sugestões de vídeos ou análise, se vocês querem que eu analise cada ativo desse profundamente, não uma análise superficial, mas uma análise profunda sobre cada ativo, do BTC11, MCHF11 e do VSLH11 ou outros ativos. Compartilhe esse vídeo e o canal para os seus amigos para juntos alcançarmos a liberdade financeira.